Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, através deste meio que Deus permite que nós venhamos a estar compartilhando a palavra do Senhor e aprendendo dele. Que Deus esteja nos abençoando. Vamos louvar ao Senhor com um hino. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Tem alguns avisos a passar para a igreja. Que Deus esteja abençoando os aniversariantes desta semana. O Senhor Jesus disse que a nós, a sua igreja, aqueles que pertencem a Ele, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você que faz aniversário nessa semana, seja grato a Deus e dependa de Deus a cada dia da sua vida. E eis promessa do Senhor Jesus Cristo, a você que pertence a Ele, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quero ler aqui na primeira carta de João, capítulo 3, verso 16 a 18, e diz assim: Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo
e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Que nós, como cristãos, possamos amar a cada dia, a cada momento, de fato e de verdade. Quero agradecer aqui, neste momento, aos irmãos que têm contribuído com cestas básicas, alimentos e financeiramente, para que possamos suprir as necessidades, não só dos irmãos da igreja que estão necessitando, como de outras famílias que não são da igreja. Até hoje, nesse mês de maio, nós conseguimos já distribuir 63 cestas básicas, além de pagar contas de água e luz de algumas pessoas. Que Deus esteja nos abençoando e nos ajudando nessa caminhada e que esteja chegando a essas residências, mas também com a sua palavra e ali transformando vidas. E hoje, no Dia das Mães, também quero aqui ler uma palavra para as mães. Que Deus abençoe a cada mãe e que você, mãe, possa compartilhar valores divinos a seus filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deus deu as suas instruções, seus valores a Moisés, para que Moisés passasse ao povo. E aqui diz que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mães, que você encha o seu coração, a sua vida com a palavra, com os valores divinos, para que você possa transmitir esses valores aos seus filhos. A sociedade de hoje quer impor aos pais, quer impor às mães, que não tem direito de inculcar seus valores em seus filhos. Não tem direito de ensinar, de gravar, de imprimir no coração dos seus filhos os seus valores. Querem nos fazer crer que as crianças devem criar seus próprios valores. Todavia, se os pais ou se a mãe não inculcar, não imprimir os valores divinos no coração dos seus filhos, outros farão. Artistas, celebridades, escritores, animadores, políticos, jogadores, a televisão, novela e filmes vão imprimir no coração dos seus filhos valores, e a maioria deles não são de Deus. Quais são os valores que desejamos inculcar no coração dos nossos filhos? É necessário identificá-los. Por exemplo, compromisso com Deus, compromisso com o crescimento pessoal e com o crescimento familiar, compromisso com a verdade, com a justiça, com a palavra de Deus, com a oração, compromisso com a honestidade, com a integridade, compromisso em assumir as responsabilidades de suas decisões, em assumir as responsabilidades dos seus pecados, dos seus erros. São todos compromissos, são todos valores que nós, mães cristãos, vocês mães cristãs, devem imprimir, devem inculcar no coração de seus filhos. Mães e filhos em Jesus Cristo podem ter valores novos, podem ter uma vida nova. Assim diz a palavra de Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mães, Deus abençoe o seu dia. Mas não tome só um dia. Você é uma mãe, e você é uma mãe cristã, precisa adquirir valores divinos para que você possa
transmitir aos seus filhos valores divinos. Deus abençoe as mães neste dia. Nós vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos, e após os cânticos, hoje, nos trará a palavra do Senhor o reverendo Odair Regis, da Igreja Presbiteriana de Lorena. Eu fiz esse convite e ele aceitou com toda alegria. Que ele esteja nos abençoando com a palavra de Deus a você. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelos teus cuidados. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Livra-nos do mal, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados. E Pai, peço que a solução, Pai, para esse vírus venha do Senhor e que todos reconheçam isso. Pai amado, também peço por aquelas famílias que estão sem poder trabalhar, estão sem renda e necessitam, Pai, do pão nosso ali de cada dia. Esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Pai, a suprir a necessidade de algumas famílias. Pai amado, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti. Nós pedimos ao Senhor. Venha, Senhor Deus. Mas acima de tudo, faça a Sua vontade e glorifica o Teu nome, Senhor Deus, em todas as coisas. E que todos possam reconhecer que o Senhor é o Deus santo, justo, bom. Reconhecer a Jesus, o Teu Filho, o Deus Filho, o Redentor, o Messias, o Salvador. O único caminho, a única verdade e a vida. E ninguém irá para o Teu céu a não ser por meio de Jesus Cristo. Que pecadores possam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Salvador, como seu Redentor. Usa a Tua igreja, Pai. Usa a Tua igreja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. E esteja com Teu servo, reverendo Odair, que essa palavra chegue a corações e cumpra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor já tem preparado. Louvado seja o Teu nome, e em nome de Jesus que oramos e Te pedimos. Amém.
gratidão a Deus e alegria em meu coração que recebi o convite do reverendo Apio, pastor da igreja, para estar nesta ocasião, neste momento, compartilhando com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Eu quero convidar aqueles que puderem para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20, eu estarei lendo do versículo 19 ao versículo 29. Evangelho de João, capítulo 20, de 19 a 29. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, e se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero agradecer por esta oportunidade, por este meio de comunicação. Quero agradecer por estar podendo transmitir a Tua palavra. Quero agradecer por cada pessoa que está participando deste momento, ouvindo a Tua mensagem, que elas sejam tocadas por Ti, que o Senhor esteja abençoando a mente, o coração delas, a minha mente e o meu coração, para que esta meditação ela seja feita na unção e no poder do Teu Santo Espírito, na iluminação do Espírito Santo, para haver entendimento, compreensão, para haver fortalecimento e edificação espiritual. Pedimos isto, ó Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os discípulos, eles estavam com medo. Jerusalém, a cidade, vivia um momento muito difícil, um momento de uma tremenda confusão causada pelos noticiários do momento, ou seja, as notícias dos últimos dias. E aquelas notícias era referente à morte e à ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus.
as autoridades judaicas e romanas, elas estavam transmitindo que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Já algumas mulheres estavam transmitindo que Jesus havia ressuscitado. Só que a notícia, ou as palavras das mulheres, naquela época, naquele contexto, não tinha muito valor. As mulheres não tinham naquela ocasião muita credibilidade. Então gerou uma confusão. O corpo de Jesus foi roubado ou Jesus havia ressuscitado? E a cidade então ficou confusa, sem saber em quem acreditava. E é neste contexto que o Senhor Jesus então aparece a seus discípulos. Onde eles estavam? Diz no texto, versículo 19, que eles estavam em casa, trancados com medo dos judeus. Eles estavam em casa como? Sentindo medo dos judeus. E eu quero pensar nesta expressão medo e dar como tema desta nossa meditação nesse instante o ser humano e os seus medos. Ou seja, nós e os nossos medos. Eu creio que não precisamos definir o termo medo, porque todos nós sabemos por experiência própria o que é ter ou o que é sentir algum tipo de medo. Aqueles discípulos, como eu disse, eles estavam com medo. Medo, meus irmãos, diz-nos a Bíblia, e particularmente o apóstolo João na primeira carta, capítulo 4, versículo 18, que o medo, ele produz tormento. O tormento, consequência do medo. Porém, sentir medo, ou sentimento medo, ele é inerente ao ser humano, ou seja, algo que está ligado por natureza ao ser humano. O primeiro relato na Bíblia sobre medo, nós temos lá em Gênesis 3, versículo 10, quando o Senhor Deus foi falar com os nossos primeiros pais, e Deus chamou: Adão, onde estás? Ele diz: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Então a primeira expressão medo aparece na Bíblia logo após a entrada do pecado. Então nós concluímos que o medo foi uma das consequências do pecado. O pecado nos deixou suscetível ao medo. Não estou dizendo nem afirmando que se o irmão ou a irmã estiver com algum tipo de medo é porque ela está em pecado. Não é isso. Eu estou dizendo que o pecado nos deixou sujeitos a este sentimento, o medo. E eu quero pensar sobre este tema, o ser humano e seus medos. Em primeiro lugar, o medo proveniente da incredulidade, ou seja, o medo que procede, o medo que tem origem na incredulidade. Observar o texto, é bem conhecido por muitos, o versículo 25 termina Tomé dizendo: se eu não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Olha a incredulidade. Se eu não ver, eu não creio. Olha aí a incredulidade. Meus irmãos, se o medo é inerente ao ser humano, a incredulidade também. Como o ser humano, como nós somos incrédulos. O medo foi causado pela incredulidade à palavra de Jesus. Isto me impressiona.
mesmo sabendo que Deus, o Senhor, nosso Deus, Ele é confiável, mesmo sabendo disso, nós temos grandes dificuldades de crer, nós temos grandes dificuldades em confiar. Estou lembrando quando Jesus, falando com seus discípulos sobre o edificar sua igreja, quando Pedro ali responde a um questionamento de Jesus, respondendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus naquela ocasião disse a Pedro, foi meu Pai quem te revelou, ou seja, o Senhor Deus naquela ocasião, naquele momento, revelou aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, a messianidade de Jesus, a deidade, a divindade de Jesus, ou seja, Deus revelou aos discípulos, Jesus é Deus. E diz a continuação daquele texto, que a partir daquele momento, a partir que os discípulos souberam, mediante revelação de Deus, da messianidade e da divindade de Jesus, a partir daquele momento, Jesus começou então a falar da necessidade que ele tinha de sofrer, morrer e ressuscitar. E sempre junto com seus discípulos, ele estava falando, ensinando, mas não deram crédito à palavra do Senhor Jesus. Os irmãos estão lembrados daquele episódio de Lucas 24, quando dois discípulos resolvem abandonar o ministério, a vida cristã e voltar para Emaús. Jesus aproxima, Jesus ressurreto, e conversa com eles, e eles não compreenderam, não entenderam que era Jesus. E diz o relato daquele texto, Jesus chamou eles de nécio e tardo, ou seja, tardio para crer. Então veja bem, o medo daqueles discípulos foi proveniente da incredulidade na palavra de Jesus. Os discípulos e a ressurreição de Jesus, como eu disse, eles foram lentos, eles foram tardos, demorados para crer. Meus irmãos, nós não somos diferentes deles. Como nós somos lentos, há uma lentidão em nós, em crer, em confiar. Consequência daquele medo, medo causado por incredulidade. Meus irmãos, é muito sério. O medo causado pela incredulidade, ele bloqueia o nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender nada sobre Deus, sobre a obra dele. O texto que fiz menção agora há pouco, de Gênesis 3, versículo 10, o Adão e a Eva, eles entenderam que eles poderiam esconder de Deus atrás de árvore do jardim. Olha o entendimento bloqueado. Aqueles discípulos a caminho de Emaús, que também fiz menção, Jesus aproxima-se deles, conversa com eles, e a Bíblia diz que eles não conseguiram entender, o entendimento foi bloqueado pela incredulidade. E aí vem como consequência o medo, bloqueio no nosso entendimento. Outra consequência, ele nos leva a desistirmos da vocação de Deus e voltar à vida antiga. Os discípulos de Jesus, eles esperavam a redenção de Israel. Eles ainda não haviam entendido que o reino de Deus não era político e sim espiritual. Eles não haviam entendido. Então, diante da morte e da aparente não ressurreição, eles decidiram. Dois deles voltaram para Emaús. No Evangelho de João capítulo 20, versículo 3, Pedro disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam.
aqueles homens que foram chamados, foram vocacionados para testemunhar de Jesus, para ser testemunha da ressurreição de Jesus, tiveram o entendimento bloqueado pelo pecado da incredulidade. Então eles decidiram voltar para a velha vida, voltar para o lugar de onde tinha saído. Eu estava pensando nos dois discípulos, por que eles não chegaram a Emaús? Por que eles não concluíram aquela viagem? Porque Jesus teve misericórdia deles, porque Jesus não desistiu deles, Jesus foi ao encontro deles, para ali abrir o entendimento deles. Por que os discípulos não voltaram à velha vida, à profissão de pescadores? Porque graças a Deus, naquela noite, eles nada apanharam. Ou seja, o aparente fracasso aqui nessa pescaria foi uma grande providência de Deus. Porque eu fico imaginando, se eles tivessem sido bem sucedidos naquele trabalho, naquela noite, a vocação, o ministério estava comprometido. Mas por que isso não aconteceu? Porque Deus teve misericórdia. Ou seja, Deus não desiste dos seus. Alguém pode estar pensando, mas a vocação de Deus não é eficaz? Sim, é eficaz. Lá em Romanos 11, 29, nós temos lá que os dons e a vocação de Deus são eficazes. Aliás, irresistível. Mas também o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Alguém pode estar pensando, mas a vocação de Deus não é eficaz, não é irrevogável? Eu creio, mas não depende do chamado, não depende dos vocacionados, e sim daquele que chamou, daqueles que vocacionou. Os discípulos não voltaram à velha vida, não voltaram à profissão antiga como principal alvo da vida, porque Deus teve compaixão, teve misericórdia, foi ao encontro deles através de Jesus. Jesus não desistiu dos seus discípulos, mesmo tendo aquele sentimento de incredulidade. Jesus não desistiu de nenhum deles. Mas em segundo lugar, o ser humano e seus medos, o medo procedente ou proveniente das nossas fragilidades. Primeiro, o medo proveniente da incredulidade é pecado. Segundo, o medo procedente da nossa fragilidade. Além do medo, além da incredulidade, a fragilidade também é inerente ao ser humano. Agora, nós humanos, nós temos grandes dificuldades em reconhecer nossa fragilidade. Nós temos grande dificuldade em reconhecer que somos fracos, É interessante que foi motivo, e esta dificuldade foi motivo de oração do rei Davi. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 39, versículo 4. Davi diz a Deus: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Creio que nós temos que fazer esta oração, porque as nossas ações, o nosso comportamento, os nossos planos, parece que somos eternos. E Davi pede para Deus, eu quero saber os dias da minha vida, para que eu reconheça a minha fragilidade. Na verdade, meus irmãos, todos nós somos frágeis, todos nós temos fragilidade, e é necessário ter coragem para reconhecer que é fraco. É necessário coragem para admitir que é fraco.
É necessário ter coragem para admitir que temos medo. Parece estranho, né? Coragem para admitir que tem medo. Mas há um episódio na Bíblia, um fato na Bíblia de um servo de Deus que teve esta coragem em dizer, em reconhecer, em dizer que ele estava com medo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, rei de Judá, naquela ocasião, era o rei Josafá. Josafá, ele é notificado, olha a notícia, ele é notificado, ele recebe a notícia de que 3 povos se uniram para invadir Judá e guerrear contra ele. Eram os amonitas, os moabitas e os meunitas. Quando o rei toma conhecimento e o exército inimigo já estava perto, era assim, os moabitas, os amonitas e os meunitas. Quando ele toma conhecimento, quando ele é notificado, olha o noticiário, versículo 3: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Observaram a coragem daquele rei diante de seus súditos. Ele vai e admite: eu estou com medo. Eu estou com medo. Este medo de Josafá, ele é procedente ou proveniente, ele tem origem na nossa fragilidade. Qual é a diferença do medo que tem como origem a incredulidade para a fragilidade? A incredulidade leva à inércia. A incredulidade bloqueia o nosso entendimento e tira toda a nossa ação. Já a fragilidade nos leva a agir. A fragilidade, ela mostra, nós estamos mostrando que nós não temos capacidade, que nós não temos força, mas há alguém que tem. E o rei, ele então convoca o povo, o seu reino, ele convoca e apregoou, ou seja, declarou público um jejum. Qual o objetivo daquela reunião de oração? Qual foi o objetivo daquela convocação para o jejum? Um só: pedir socorro ao Senhor. Será que o momento não é este? Nós nos reunimos para pedirmos socorro ao Senhor. O rei disse no versículo 12, ele diz assim para Deus: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Observe agora: porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Observaram o sentimento ali do rei e daquele povo diante da iminência daquele perigo, daquele problema, daquela guerra? Ele diz para Deus: em nós não há força, nós não temos força, nós não temos condições, nós não temos recursos para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. O que foi que levou Josafá a admitir isso, a reconhecer e a buscar a Deus? Foi seu medo, o medo benéfico, o medo causado pela fragilidade. Ele reconhece e ele diz para Deus: nós não temos força, nós não podemos resistir e nós não sabemos nem o que fazer. Olha o quadro: não temos força, não temos resistência e não sabemos o que fazer. Mas se nós voltar para o versículo 6, ele diz:
Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Observe, na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Olha a diferença, olha a fragilidade. Em nós não há força, nós não temos condições para resistir, nós não sabemos o que fazer, mas tu és Deus, tu és que domina sobre todos os reinos dos povos. Se fosse nós hoje, nós diríamos: Deus está no comando. Eu estou cansado de ouvir isso. Deus está no comando. Se Deus está no comando, e Ele está, se cremos que Deus está no comando, vamos descansar então. Vamos tranquilizar o nosso coração. Ele diz: não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Em nós não há força, não sabemos o que fazer e não podemos resistir, mas na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. O Deus de Josafá é o nosso Deus. Ele não mudou, ele não cansou e ele não envelheceu. Ele continua o Deus de ação. Nós sabemos o resultado desta reunião de oração. Deus ouviu a oração daquele homem, e o versículo 14, a resposta àquela oração: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Versículo 15 diz: Deus então envia o Espírito Santo para responder àquela oração, e disse: dai ouvidos todo a Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E nós sabemos o desfecho, o que houve. Deus concedeu livramento e vitória ao seu povo, como consequência da coragem de um rei em admitir que estava com medo, que era fraco e que não tinha força, e buscou a força, buscou o Senhor, e o Senhor concedeu vitória àquele povo. Os próprios discípulos de Jesus, em uma ocasião, quando foram submetidos por um maremoto, eu quero ler aqui Mateus 14, em outra ocasião tiveram medo também. O Evangelho de Mateus 14, quando Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo, Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Soprando, porém, na força, reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O medo causado pela fragilidade nos leva a buscarmos socorro no Senhor Deus. Em terceiro e último lugar, o Senhor Deus e os nossos medos. O medo é inerente ao ser humano. Tem aquele medo que procede da incredulidade, ele é maléfico. Tem aquele medo que procede das nossas fragilidades, ele é benéfico. Mas eu quero terminar falando sobre o Senhor Deus e os nossos medos. Meus irmãos, Deus não ignora os nossos medos. Ignorar é não ter conhecimento. Então Deus, na sua onisciência, Ele tem conhecimento de todos os nossos medos. Quem sabe alguém que está ouvindo nesta noite, neste momento, quem sabe esteja passando por algum tipo de medo. Medo de perder o emprego, medo de perder a saúde, medo de perder ente querido,
Medo, medo, medo. Quem sabe alguém está com medo, ou com algum tipo de medo. Deus conhece, Deus sabe de todos os seus medos, de todos os nossos medos. Ele não ignora. Ignorar é ter conhecimento, e é também Deus, além de conhecer, Ele não é indiferente a este nosso medo. Ele conhece e não é indiferente. Conhece, não é indiferente, e Ele sempre providencia a solução. E a solução providenciada por Deus para o nosso medo, ela é eficaz. Mas qual então é a solução? Meu irmão, minha irmã, a solução é o próprio Deus. A solução para o nosso medo é o próprio Deus. Sempre Deus está dizendo aos seus, diante dos medos, Ele está dizendo: não temas. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Meus irmãos, esta verdade, esta realidade, ela precisa mexer com o nosso coração. Deus é nosso Deus e Ele está conosco, Ele é conosco, Ele é conosco, é promessa dele. Sou contigo, sou o teu Deus. O que é uma promessa? Promessa é um compromisso assumido. Então Deus, nosso Deus, Ele assumiu um compromisso com quem é dele. Qual é o compromisso? Sou contigo. Não importa, Isaías, ele usa muito esta expressão, e o que me chama a atenção, Isaías 43, ele está dizendo, Isaías 43, versículo 5, Deus dizendo: não temas, pois porque sou contigo. Não temas, pois porque sou contigo. Quando passares, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. São textos que nós memorizamos. Eu não sou contra este exercício, memorizar texto, é bom, é necessário, mas devemos tomar muito cuidado, porque às vezes nos nossos lados eles não passam de meras repetições. Olha como é profundo, Deus prometendo: sou contigo. É diferente de estar. E eu quero concluir, meus irmãos, pensando em Deus e servos de Deus do passado, promessas que Deus fez a seus servos do passado. O primeiro que vem à minha mente é Moisés. Quando Moisés recebe o chamado de Deus para libertar Israel e conduzir para a terra prometida, Moisés chegou a dizer para Deus: até agora o Senhor não disse quem vai comigo. E Deus disse a Moisés: eu irei contigo. Eu serei contigo. Moisés não estava precisando simplesmente de companhia para estar com ele. Moisés queria alguém para ser com ele, para ajudá-lo na sua caminhada pelo deserto. E Deus então ordena a Moisés a construir um tabernáculo. E a presença de Deus no tabernáculo foi marcado pela presença de uma coluna. Durante o dia, a coluna era de nuvem. Durante a noite, a coluna era de fogo. E é interessante este detalhe da palavra de Deus. No deserto, durante o dia, o sol, o calor era escaldante. À noite, a
temperatura era gelada. Durante o dia Deus era sombra, durante a noite Deus era fogo. Então Deus estava sempre presente com o povo, dando condições para o povo caminhar. Quando Deus chama Josué para ser o sucessor de Moisés, Deus disse a Josué: como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Meus irmãos, quando eu leio Josué capítulo 1, eu fico pensando em Josué ao ser vocacionado, ao ser chamado ali. Ele não questionou a sua vocação. E humanamente falando, ele teria tudo para questionar, para não aceitar. Porque Josué conhecia muito bem o povo de Israel, um povo rebelde, desobediente, ingrato, murmurador, um povo com tendência, com inclinação a desviar-se de Deus. Ele conhecia muito bem aquele povo, porém Josué conhecia ainda mais e melhor o Deus daquele povo. Ele viu o que Deus fez na vida daquele povo, e eu creio, ao ouvir esta promessa de Deus: serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, ele aceitou o desafio. E o que me chama a atenção, que no final da vida de Josué, por 2 vezes ele faz menção das promessas de Deus, nenhuma delas caiu por terra, todas se cumpriram. Ou seja, promessa é compromisso, Deus assume, Deus cumpre. Agora nós vamos para os discípulos. No Novo Testamento, quando Jesus dá ali a grande comissão, pregar o Evangelho, fazer discípulos, Jesus disse a eles: serei contigo, estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a realidade é que Deus está sempre presente na vida do seu povo. O povo é que não reconhece, o povo é que não sente, o povo é que não usufrui da presença consoladora de Deus. Quando eu falo o povo de Deus, a igreja, por exemplo, na caminhada do Egito à terra prometida, Deus presente no tabernáculo. Israel na terra prometida, Deus presente no templo. Já na era apostólica, Deus presente na pessoa de Jesus. Lembra quando João disse lá em João 1,14 sobre Jesus? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou, morou conosco. Lembra quando Filipe pediu a Jesus para mostrar Deus para ele? Ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, Deus presente com o seu povo na pessoa de Jesus. Na era da igreja, a nossa era da graça assim chamada, Deus não está presente com o seu povo simplesmente, Deus está presente em seu povo, na pessoa gloriosa, única do Espírito Santo, que é chamado de o Consolador, ou seja, aquele que reanima, que encoraja, que conforta, aquele que fortalece. Qual é a conclusão que chegamos? Não há motivo, não há razão para este medo. Deus sempre presente com o seu povo. E o dia que Deus deixar de estar presente com o seu povo, estar presente conosco, é porque já estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas grave esta expressão: Deus presente em nossas vidas. O ser humano e seus medos. O ser humano e seus medos. Se o medo do irmão, se o irmão analisando a sua vida, se o medo for causado por incredulidade, é pecado. Clame a Deus, Ele perdoa. Se o medo for causado por fragilidade, ore a Deus,
Ele te atende e Ele te socorre e te faz promessa. E a promessa que nós temos de Deus para todos os dias da nossa vida, para o povo da aliança, é esta: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O medo é inerente ao ser humano, mas nós não precisamos continuar, caminhar com medo. Como eu disse, se for causado por incredulidade, Deus perdoa. Se for causado por fragilidade, Deus ouve o seu pedido de socorro. E Ele faz promessa de estar sempre presente em nossa vida, na pessoa gloriosa do Espírito Santo. Portanto, não há motivo, não há razão para ter medo. Que Deus os abençoe. Amém.